esse homem de Deus já permitir que o Senhor fale através dele a nós. Pai, muito obrigado pela vida do teu servo, pastor Sandro, porque ontem à noite ele já foi um instrumento sobrenatural teu para abençoar o teu povo, e pedimos que o Senhor continue usando a vida dele nesta manhã, trazendo a nós direção, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser adquirir a farda da visão do MDA, você fala com o pastor Daniel, que ele é o representante da nossa grife aí, aleluia. Graças a Deus. Bom dia, queridos. Aleluia. Os irmãos descansaram bem? Glória a Jesus. Eu creio que essa é uma manhã abençoada do Senhor para a sua vida, amém? Aleluia, graças a Deus. Eu gostaria de começar compartilhando essa manhã. Nós teremos 2 momentos essa manhã. E eu gostaria de começar compartilhando com você sobre o perfil de um bom consolidador. Ontem nós estivemos falando sobre a questão de nós sermos uma igreja acolhedora, de nós sermos células acolhedoras, de nós sermos líderes que são acolhedores, pessoas que são acolhedoras, que sabem receber as pessoas, que sabem cuidar das pessoas. E a característica principal desse líder, além dele ser muito apaixonado por Jesus, dele ter um espírito de fé que é autêntico, é ele amar as pessoas, porque as pessoas são o que nós temos de mais importante. As pessoas são mais importantes. E para começar bem essa manhã, eu queria que você desse o melhor sorriso de crente que você tem para o seu irmão do seu lado. Aleluia. Amém? Você pode dar um abraço nele aí do seu lado aí? Aleluia. Cumprimente seu irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Diga para ele, com esse sorriso você é candidato a almoçar lá em casa hoje, aleluia. Se você quiser me levar para almoçar com você, eu vou, diga para ele, aleluia. Né? Vamos aproveitar a comida gostosa que tem aqui do lado, né? Glória a Jesus, aleluia. Queridos, eu gostaria de falar com você. Dá para colocar o nosso slide aí, queridão? Por favor. A mensagem 1. Isso. Eu quero falar com você sobre o perfil de um bom consolidador. Ou então, se você preferir, coloque o perfil de um bom discipulador. E eu gostaria que, à medida que nós fôssemos observando esses textos bíblicos e fôssemos falando sobre isso, você também fosse fazendo uma análise pessoal. Por favor, não faça uma análise do seu discipulador. Às vezes nós temos tendências de ouvir algumas coisas, né? Você já viu conferência de casais, como é que é, acampamento de casais? Você já viu alguns casais como é que se portam em conferência de casais? Tchum, tchum, né? Ele acha que o cotovelo dele é o Espírito Santo, né? Então ele tchum, tchum, né? Eu me lembro que teve uma época no meu casamento que eu e a Álbia nós fazíamos muito isso, né? Aí eu falava, amor, cotovelo não, amor, para com isso, né? Seja discreta, né? Ela começou a fazer com a ponta do dedo. Mas essa foi uma fase no nosso casamento, né? Mas nós aprendemos, depois de muito discipulado, dos nossos discipuladores para conosco, que ninguém consegue mudar ninguém. Você não vai conseguir mudar seu cônjuge nunca, amém? Sabe quando é que você vai ver mudança no seu cônjuge? Quando você se abrir para mudar. Quando você deixar a mudança acontecer na sua vida primeiro, amém? Então às vezes a gente escuta mensagens e a gente diz, mas se a irmã Josefa ouvisse isso, se o Androlino, se o Firmino, se um anciano ouvisse essa história, isso se encaixa na vida dele. Mas lembre, essa mensagem não é para o seu discipulador, é para você como discipulador, amém? Olha para o seu irmão, sorria para ele e diga, não é para você avaliar o seu discipulador, é para você se avaliar como discipulador que você é,
Amém? E na realidade, é um encorajamento para a nossa vida. Nós vamos ver um exemplo de discipulado, que nos ajuda a ver qual é o perfil de um bom discipulador, de um excelente discipulador. E eu creio que você quer ser um bom discipulador. Quantos aqui têm esse desejo? Aleluia. Vamos ver então na palavra de Deus, Atos capítulo 9, nós vamos ver a partir do versículo 3. Atos capítulo 9. Eu vou ler o texto bíblico, mas eu acho que vai aparecer aí no telão. Mas acompanhe na sua Bíblia, não é pecado você riscar a sua Bíblia, você grifar a sua Bíblia, né? Vá marcando, vá anotando, vá escrevendo. Aleluia, glória a Jesus. Então, não está aí o versículo. Então volta lá, filho. Amém. Volta mais. Volta só mais um, filho. Só mais um slide, volta. Volta para trás. Isso, tá bom. Você é uma bênção, te amo, viu, querido? Você é muito precioso, aleluia. Glória a Jesus. Aqui tem um espírito de fé, ninguém vem para trás, aqui é para frente mesmo, amém? Você está de parabéns, viu, querido? Aleluia, você é espírito de fé. Atos capítulo 9, olha na sua Bíblia porque não está no telão, amém? Se você tiver sem Bíblia, dá um sorriso de crente ao seu irmão, aleluia, ele vai convidar você para ler a Bíblia com ele. Atos capítulo 9, versículos 3 em diante, aleluia. Pedi para todo mundo abrir a Bíblia e não abrir a minha. Atos capítulo 9, olha só o que diz a palavra de Deus, a partir do versículo 3 até o versículo 10. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Diga comigo, discípulo Ananias. Olha só, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Querido, a primeira coisa que eu quero ver com você nessa manhã, no versículo 10 a gente começa a olhar, esse texto é muito conhecido, isso aqui é o grande chamado do apóstolo Paulo, ainda conhecido como Saulo, e ali ele teve um encontro com o Senhor, e ali ele conheceu a Jesus, ele teve a experiência de conversão dele, e aqui começou um processo de discipulado inicial, amém? Paulo começou a ser discipulado. E a primeira coisa que a gente aprende, que eu gostaria de ver com você aqui essa manhã, eu sei que você tem esse desejo de ser um excelente discipulador, de você cuidar bem dos seus discípulos, e nessa manhã nós vamos estudar a nossa postura como discipuladores que somos. Em primeiro lugar, para ser um bom discipulador, pode colocar agora, queridão, para ser um bom discipulador, primeiro você tem que ser um discípulo. Diga comigo, para ser um bom discipulador, primeiro eu tenho que ser um bom discípulo, né? Então, você não pode cuidar de ninguém se você não for cuidado. Você não pode cuidar de ninguém, discipular ninguém, se você não permitir ser cuidado, ser discipulado. Então, querido, você nunca vai ser um bom discipulador se primeiro você não for um bom discípulo. Você nunca vai receber boas atitudes dos seus discípulos para com você, se você não tiver boas atitudes como discípulo para com o seu discipulador. E uma coisa bem clara na visão do MDA, todos têm que ter cobertura, né?
Temos vários discípulos aqui, né? Seus pastores têm discípulos, seus pastores têm discipuladores, né? Daniel, quem é seu discipulador? Está aqui o pastor Luiz. Luiz, quem é o seu discipulador? Pastor Eibe. Quem é o discipulador do pastor Eibe? É o pastor Paulo Jeffrey. Quem é o discipulador do pastor Paulo Jeffrey? É um pastor africano. Quem é o discipulador desse pastor africano? É uma junta de pastores que cuidam dele, que tem seus discipuladores. Meu irmão, todo mundo tem cobertura espiritual. Todo mundo é discípulo. Todos discipulam, mas todos são discípulos. E todos têm prestação de conta. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nós não podemos viver sem prestar conta da vida da gente, né? Nós temos que ter prestação de conta. Quantos ministérios grandiosos, quantos homens de Deus tão preciosos. Eu não estou aqui para condenar, né, para criticar. Pelo contrário, o sentimento que a gente tem no coração é de muita compaixão. Mas o diabo, ele tem derrubado, ele tem massacrado, ele tem acabado com casamentos, ele tem acabado com famílias, ele tem acabado com ministérios, ele tem fechado portas de igreja por causa de pecado na vida de líderes. Pecados em diversas áreas. Pecados na vida, né, na sua vida financeira. Às vezes a pessoa se corrompe financeiramente, a sua vida moral, na vida sexual, desvio sexual, gente com problema de lesbianismo, de homossexualismo, gente com problema de adultério, de prostituição, gente que perdeu tudo, tinha um ministério promissor e que depois, para começar de novo, é muito difícil. Mas o que faltou para esse líder? Isso não acontece só com pastores. Isso acontece com líderes de célula, isso acontece com membros de igreja, essa história acontece muito por aí. O que faltou? Faltou igual o exemplo que eu dei ontem à noite. Alguém ligar para o discipulador e dizer, olha, chegou uma secretária sensual aqui no meu escritório, aqui no meu trabalho. Então, às vezes, o que acontece? Esse líder, essa pessoa, eu vou falar aqui a nível de líder. Quantos aqui são líderes de célula, líderes na sua igreja local? A maioria. Você que não é líder ainda, no processo de estar exercendo a liderança, você também já é um líder. Você é um líder em treinamento. Amém? Você que ainda não é um líder de célula, pelo menos, mas você já é um líder. Você é um líder em treinamento. Você não é nem auxiliar, você é líder em treinamento. Claro que você está ajudando o seu líder, você é um auxiliar nesse sentido. Mas nós consideramos você já como líder em treinamento. Você está aqui hoje de manhã porque Deus tem te chamado para a liderança, querido. E a gente precisa, então eu vou tratar muito a contexto de líder, e se considere um líder em treinamento. Ou um líder já em exercício. Mas todos nós precisamos de cobertura, todos nós precisamos de discipulado, nós temos que prestar conta da nossa vida. A gente sempre fala, é melhor confessar uma tentação do que ter que confessar um pecado, né? Mas essas pessoas às vezes não tinham alguém que confiasse, não tinha alguém para abrir o coração, não tinha alguém para dizer, olha, eu estou viciado nisso, eu estou viciado naquilo, eu perdi o controle sobre a internet, eu estou com um problema com a minha esposa, eu estou brigando demais, ela está cobrando algumas coisas, eu não consigo suprir, eu estou com dificuldade financeira, eu estou sentindo tentado de meter a mão num dinheiro que não é meu. Todos são tentados. Os processos de tentações são em diferentes níveis. As tentações são em diversas áreas. E todos nós precisamos de ajuda, querido. Não existe Superman. Não tem... Interessante, o pessoal não cria mais heroínas, né? Só heróis, né, nos filmes, né? Não tem Mulher Maravilha, nova essa, né? Mas não tem, né? Não tem a Angelina Jolie daquele filme lá que ela mata todo mundo. Não tem, irmão. Aquilo é só cinema. Todos nós temos fragilidades nas nossas vidas. E nós precisamos depender primeiro do Senhor, da graça de Deus na vida da gente. Em segundo lugar, nós não podemos andar sozinhos. Nós temos que ter ajuda. Discipulado é instrumento de Deus para a nossa cura, para a nossa proteção e para a nossa prosperidade. Sabe, querido, nós temos que valorizar isso. Valorize isso. Não perca essa bênção. Se submeta de coração. Corra atrás do seu discipulador. Existe uma época, uma fase na vida da gente em que a gente tem que correr, ou melhor dizendo, que o nosso discipulador tem que correr atrás de nós.
É quando nós somos novos na fé, né? Você tem que correr, né? Criança nova, você tem que ir até o berço, você tem que levar a mamadeira, né? Você tem que trocar fralda, né? Criança pequena dá trabalho, né? Essa história de mulher fazer muita coisa ao mesmo tempo e homem só conseguir fazer uma coisa de uma vez, né? É um trauma para os homens, mas eu me lembro, né? Cuidar de criança, quando tivemos, né, nossa primeira criança, eu me lembro que a minha esposa foi uma cirurgia, uma cesárea, né? Uma cesariana, né? Que dizem, e ali eu tive que ajudar, a sogra ajudava de dia, mas à noite sobrava para mim. E aí, querido, eu com toda aquela inexperiência, e a Alba não podia dar de amamentar, então tomava aquele leite não, que chamavam, né? Aquele leitinho, né? Então de madrugada a criança fazia, aí a Alba dizia, amor, aí eu, hã? Eu me lembro de uma noite, né? Que a criança fez, a Alba disse, amor, aí eu, amém. Aí eu me lembro que eu fui para a cozinha, eu me lembro que eram, se eu não me engano, eram 8 medidas, né? Então, mas eu estava com tanto sono, eu sentei na mesa e comecei, 1, 2, 3, eu dormi. Aí eu acordei com um grito da Álbia, porque o quarto era longe da cozinha, amor, eu amo! Aí eu joguei tudo fora e comecei tudo de novo, 1, 2, 3, estraguei muito leite, irmãos. Quando eu cheguei, eu acho que era a Isabelle. Isabelle estava chorando, foi no caso da Isabelle. Chorando, esperneando. Aí a Alba disse, sabe o que foi? Eu acho que, né, eu acho... Aí eu não tinha terminado o leite. Ela disse, sim, amor. Aí ela disse, amor, o negócio é o seguinte, eu acho que ela fez cocô. Aí, então é para trocar a fralda, Ela disse, amor, e a mamadeira? Eu digo, amor, para aí. Uma coisa de cada vez. Ou eu troco a fralda, ou eu faço a mamada. Ela disse, amor, como você é mole. Né? Eu falei, amor, eu não sou mole, eu não sou como você. Porque mulher é assim, né, irmão? Mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Mulher está lá na cozinha, ela está atendendo o celular, tratando da vida da discípula com problema no casamento. Amém? Ela está olhando, os meninos estão estudando lá na mesa, lá na sala, fazendo tarefa de casa. Ela está aqui na panela, né? Com o pé, ela está abrindo o lixeiro para jogar uma casca de fruta, né? Ela está escutando que o marido fala no telefone, escutando o rádio evangélico, de olho na notícia do placar, na notícia do jornal que está saindo lá na televisão. Ela faz tudo ao mesmo tempo, irmã, uma coisa impressionante. Homem não, homem faz tudo, irmãs, entendam, por favor, homem só dá conta de fazer uma coisa ao mesmo tempo. Os homens são assim, nós temos essa qualidade. Por favor, não cobra do seu marido assim, não tenha misericórdia. E aí aí eu disse, amor, o leite, aí eu voltei, peguei a mamadeira, né? Aí quando eu trouxe a mamadeira, quando eu abri a fralda, né? Aí, gente, quando eu abri a fralda, não tinha cocô. Aí ela disse, amor, é gases. O bebê está com gás. Aí eu aqui, irmão, coloquei aqui. Eu acho que eu peguei a mamadeira, coloquei aqui, ou eu deixei de lado. Aí sabe aquela massagenzinha que você faz na perninha da criança? Estica só, meu irmão, de repente, tchum! Meu irmão, eu fiquei melado. Aí a criança gritava de um lado, né? Isabelle gritava, quê? E eu do outro lado, irmão, eu te confesso, naquele dia me deu um desespero, um choro. Eu disse, meu Deus, o que eu faço? A Alba dizia, amor, faz alguma coisa. Eu digo, o que eu faço? Eu menino, eu limpo ela, eu dou um leite. Foi muito difícil. Cuidar de criança dá trabalho. Às vezes você passa por essas coisas, né? Mas deixa eu dizer uma coisa, é uma coisa preciosa. Então, quando você é esse bebê, o discipulador está lá, trocando a sua fralda, passando talquinho, né? Aquele, como é que chama? Poliglós, né? Aquele negócio para não dar assadura. É que é muita assadura, poliglós, né? Hipoglós. Tô mal nisso, né, gente? Você viu que eu não levo jeito?
Pra cuidar de bebê, assim. Só os espirituais. E aí, querido, trocar fralda, dá trabalho. Você tem que fazer a criança, ensinar ela a andar. Mas existe uma outra fase, que é já uma fase de maturidade na vida da gente. Onde você, como discípulo, você não tem que estar esperando o seu discipulador estar lá, mimando você. Calma, meu filhinho, uma madeirinha, bebê. Meu irmão, nós crescemos. Hoje é um outro tempo, é um tempo de maturidade. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, hoje é um novo tempo. Então eu, como discípulo, eu vou atrás do meu discipulador. Não vou ficar mais esperando meu discipulador telefonar e me chamar para o discipulado, não, já sei, meu discipulador é quarta-feira, 2:30 da tarde, terça-feira à noite no Tadel, eu falo para ele, amanhã 2:30 eu estou lá. Sabe? Então eu já vou atrás, eu valorizo. Então a gente tem que ter essa postura. A gente tem que se colocar na postura de ser bom discípulo, de ser transparente, de deixar a minha liderança conhecer o meu coração, sabe? De deixar a minha liderança entrar na minha vida, de ter um coração obediente, quebrantado, aberto, que valoriza a correção. Nós temos que valorizar a correção. Uma vez eu escrevi uma carta para o meu líder, meu discipulador, e uma das coisas que eu falei, eu digo, olha, eu quero agradecer que você tem acreditado em mim, na minha família, você tem cuidado, é impressionante, mas eu quero agradecer por algo, eu quero agradecer pelas vezes que você me chama a atenção, porque você é meu pai, e você me ama, eu quero dizer que eu valorizo a sua correção. A gente tem que aprender a valorizar a correção. Correção é algo gostoso? Não, não é. Quem é que gosta de ser chamado a atenção aqui? Levanta a mão. Você não gosta. Mas faz bem para a alma da gente. Você pode até não gostar, mas você tem que valorizar. Na realidade, você gosta, seu espírito gosta. Quem não gosta é essa carne maldita. A carne tem que ser subjugada. Nossa carne não gosta. Né? Maridão, é fácil quando a sua esposa dá aquela cutucada em você e diz que você pisou na bola? Né? Quando a sua esposa chega e diz, amor, você errou. Qual é a nossa tendência da nossa carne? É a gente se defender. Mas não tem ninguém melhor do que a mulher da gente para corrigir a gente. Irmãs, não cutuquem seus maridos. Deixa eu dizer uma coisa. É brincadeira, tá? É verdade. Às vezes a nossa carne não quer. A gente tem rejeição pela correção. Mas faz bem a alma da gente. Então a gente tem que se quebrantar, ouvir, se humilhar, pedir perdão. Pastor Márcio Valadão, ele fala, tem duas frases dele que eu gosto muito. Primeiro, ele diz que crente tem que ser que nem pastel de rodoviária, né? É muito óleo e pouca carne. Segunda frase que ele fala, eu gosto muito de ouvir ele falando sobre isso. Ele diz que líder tem que ser que nem rabo de cavalo, tem que crescer para baixo. Então a gente tem que crescer para baixo. A gente tem que ir fundo para poder ir longe, ir alto. Para voar alto, você tem que ir fundo. Você tem que ir em raízes mais profundas, em quebrantamento. Crescer para baixo, crescer em humilhação, em se humilhar, em ser quebrantado, e reconhecer seus erros, seus pecados, se arrepender profundamente. Nós precisamos ter isso na vida da gente, querido. E aí, se a gente quer receber essa atitude, se a gente quer ver esse crescimento na vida dos nossos discípulos, primeiro a gente tem que viver isso na vida da gente. Eu só vou ser um bom discipulador se eu for um bom discípulo. Os meus discípulos só vão me honrar e me obedecer se eu tiver a mesma atitude com o meu discipulador. Sabe, um dos piores pecados é um discípulo que fala mal do seu discipulador. Sabe, isso é um pecado assim, meu irmão, poderia ser o segundo pecado imperdoável da Bíblia. Olha que coisa terrível. Né? Vai sempre defendendo. E quando não entende uma atitude do discipulador, não sai condenando, não chega em casa com a esposa, não entendi essa do meu discipulador. Cospe. Tem que trazer o pratinho assim, bota o veneno aí, filho.
Não pode ter esse tipo de atitude. Tem que chegar com o discipulador e dizer: meu discipulador, eu não entendi que você falou isso comigo, mas porque eu amo você e eu quero andar no mesmo coração, na mesma visão, quero que meu coração bata igual ao seu, me explica. Né? Porque tem gente que chega e reclama, aí depois vai, entende e não volta atrás para consertar com a esposa, aí arranjou um problema. Né? Então, gente, tem que ter boa atitude com o discipulador, honrar seu discipulador, servir o seu discipulador. Meu irmão, se o meu discipulador pensar em espirrar, eu já estou dizendo saúde. A gente tem que ter essa iniciativa de servir. Eu ouço falar que ele vai viajar, eu tenho a agenda dele, eu já estou me oferecendo. Eu digo: eu estou pronto para lhe levar no aeroporto, que hora eu lhe pego? Ele está viajando, eu passo um torpedo para ele: que hora que você chega? Quero lhe pegar no aeroporto. Sabe? Por quê? Porque eu amo servir minha liderança. Eu amo servir meu pai espiritual, meu discipulador. Então você só vai ser um bom discipulador se você primeiro for um bom discípulo. Importante a gente entender esse princípio, amém? Então, querido, olhe para o seu irmão, pegue na mão dele e diga: eu olho para você e vejo que você... Mas fala com fé, irmão, não fala com desânimo, não. Não, o irmão vai achar que você está mentindo com ele. Diga para ele assim: eu olho para você, eu vejo que você é um excelente discípulo. Agora fala com ele como a gente diz lá no Ceará: pense num discípulo. Pense. Esse discípulo é você. Eu creio nisso a seu respeito, querido. Amém? Isso aqui não é autoajuda, não. Isso aqui é ajuda do alto para a sua vida. Amém? É reconhecimento, é honrando você como discípulo. Eu de coração creio que você é um bom discípulo. Agora, todos nós estamos crescendo e aprendendo, amém? Continuamos crescendo e aprendendo. Vamos ver o perfil daquilo que Jesus disse sobre o que é um bom discípulo. O que Jesus falou sobre o bom discípulo? Lucas capítulo 14, versículo 25 a 27. Lucas 14, a partir do versículo 25. Jesus disse assim, ou melhor dizendo, a Bíblia diz, depois é que Jesus fala: grandes multidões o acompanhavam, e ele, Jesus, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso aqui é um contexto, a gente não vai se deter nesse contexto. Mas eu quero aqui me deter no versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Opa! Jesus colocou uma observação aqui, né? Jesus disse: olha, para ser meu discípulo, em primeiro lugar eu tenho que estar em primeiro lugar na vida dele. Ou seja, nós estamos falando aqui do contexto de Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Mas aqui ele está dizendo: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, querido, isso aqui é requisito para ser discípulo do Senhor. Então você tem que estar disposto a sofrer pela causa de Cristo. Se você quer ser um discípulo de verdade, o que é essa cruz? Essa cruz está falando do seu ego. Está falando do nosso ego, do nosso orgulho. Então, se você quer ser um discípulo de verdade, você também tem que morrer de verdade. Você tem que crucificar o seu ego. Tem que crucificar as suas vontades. Tem que crucificar os seus desejos carnais. A sua vontade própria, o seu ego. Né? O seu ego. Agora, querido, qual é o teste, né? Qual é o teste para você saber se você está sendo bem aprovado como um discipulador, né? Como um discípulo? Antes de ver esse teste, vamos fazer um teste para ver como é que anda o nosso ego. Como é que eu avalio o meu ego? Tem uma maneira muito simples. Como é que eu me comporto quando o meu irmão é elogiado? Qual é a sua atitude? Você está numa reunião, você está num grupo de irmãos, e aí tem um irmão do seu lado, ele está no mesmo nível que você,
E aí a sua liderança começa, ou outra pessoa começa a elogiar esse irmão, a tecer comentários tão maravilhosos sobre ele. Como é que eu me comporto quando meu irmão é elogiado? Qual é a minha atitude? A minha atitude é de bater palma para ele também dizer a verdade, esse camarada é demais. Não, é verdade, ele é um exemplo. Não, e tem mais, ele faz mais do que isso. Ou eu fico aqui, é porque você não conhece a vida dele. É porque você não sabe que eu faço melhor do que ele. É porque você, isso é só fachada. Ah, é porque você ainda não foi na minha célula. Você ainda não viu a vida dos meus discípulos. Meu irmão, como é que eu faço? Eu bato palma pro meu irmão ou fico querendo a glória dele para mim? Isso é ego. Isso é ego. Existem várias situações que o nosso orgulho, que o nosso ego, que o nosso senso de justiça própria vai pagar porque fez isso comigo. Justiça, desce um raio do céu e queima até a orelha dele, Jesus. Meu ego. Sabe, querido? Sabe onde é o lugar do seu ego? É na cruz. É na cruz. Mas Jesus disse, você quer ser discípulo? Você vai dizer não para o seu ego. E você vai tomar a sua cruz. O que Jesus está dizendo? Nós vamos viver uma vida de cruz também. Quem está na cruz não reclama. Quem está na cruz não se defende. Quem está na cruz não faz o que quer a sua alma, o seu lado natural, o seu lado humano. Por quê? Porque da cruz eu não posso descer, eu não posso me coçar, eu não posso limpar o suor, eu não posso amenizar minhas dores, eu não posso ir lá e pegar meu irmão e engasgar ele na parede. Eu estou na cruz, eu estou crucificado, a minha carne não manda mais em mim, o pecado não tem direito sobre mim, porque eu estou na cruz. Faz assim com a mão, sem bater no seu irmão, e diga, eu estou na cruz também. Eu estou na cruz. Nosso lugar como discípulo é ter uma vida de cruz, querido, uma vida de quebrantamento, uma vida de arrependimento. Agora, qual o teste para ver se você é assim? Tem um teste bem claro. Como o seu discipulador humano poderia te avaliar? A Bíblia diz que, lá em Hebreus, que é para nós sermos submissos aos nossos guias, à nossa liderança. Porque eles prestam conta, né? Eles fazem isso como quem presta conta ao Senhor. E a Bíblia diz para que façam isso com alegria. E tem uma versão que diz, e não com gemidos. Então como é que o meu discipulador me avalia? Vamos supor alguém, vou citar um nome aqui, vou inventar um nome. O nome desse discipulador é Ernesto. E o Ernesto, você chega com o Ernesto e pergunta, Ernesto, me fala do Miracildo, seu discípulo Miracildo. Eu uso um nome assim que é para não cair no nome de algum irmão, né? A gente fala, ó, como é o André? Aí todo mundo olha para o André, né? Vamos falar do Miracildo. Aí ele fala, o Miracildo é uma bênção. Pense num discípulo que me dá orgulho. O Miracildo, querido, o Miracildo é tão servo, o Miracildo é tão disponível. Pensa numa pessoa quebrantada, quando começa a corrigir, ele já está lagrimando, pedindo perdão, está sempre disponível, está crescendo, excelente discipulador. Olha, ele é um exemplo para mim, a maneira como ele trata a esposa, disciplina, ensina os filhos a andar com o Senhor. Que coisa linda, o Miracildo, ai, o Miracildo. Aí pergunta para ele, né? E o Firmino? Aí ele diz, o Firmino? Ah, o Firmino, né? Aí ele faz um silêncio. Meu irmão, quando o discipulador faz um silêncio sobre o discípulo, é porque ele está pensando no que ele vai falar. É porque ele ama esse discípulo e ele só quer declarar palavra de fé sobre o discípulo. Quando ele faz um silêncio, é porque ele está procurando a palavra certa. O Firmino está crescendo. O Firmino está crescendo, queridos.
Mas aqui dentro ele está lembrando do Firmino. Firmino não tem atitudes que são boas. O Firmino não segue os conselhos. Ele vai para o discipulado, reclama, fala mal da mulher, não fala nada de si. Mas, meu irmão, ele traz a ficha da mulher, né? Dá vontade de fazer um BO contra ela. Ele bota a culpa em todo mundo. Meu irmão, aí você vai e ensina, tem essa atitude, se quebranta, pede perdão, ele vai e faz tudo diferente. Às vezes ele fala mal do discipulador, falta no discipulado, fala mal do pastor, ele não tem boas atitudes, né? Então quando perguntam para o Ernesto sobre o Firmino, ele geme, ele não faz isso com alegria, mas ele... Sabe, gente, um dos segredos para fazer os nossos discípulos crescerem é nós termos um espírito de fé com relação a eles. Sabe, sempre eu tenho aprendido isso com a minha liderança. Sempre declare palavras de fé. O cara, eu soube que ele adulterou ontem. Em nome de Jesus, ninguém tem um discípulo assim, né? Mas você já declara, ele já está vencendo, em nome de Jesus, vou corrigir, ele vai se arrepender, ele vai ter boa atitude. Toda vez que você for confrontar alguém, chamar a atenção de alguém, já vai com espírito de fé. Estou indo lá conversar, vou chamar a atenção, vou corrigir, mas ele vai ter boa atitude, ele vai se arrepender e vai mudar. Tem gente que vai, você fala, olha, vai lá e conversa, eu vou, né, você está mandando, mas eu sei que ele não vai se arrepender, ele vai ter uma atitude rebelde, Você está declarando, meu irmão, sua fé que ele vai ter isso, seja feito conforme a sua fé. Você declara que ele não vai ter boa atitude. Então tem que ter uma boa atitude com relação aos discípulos. Nós temos que ter essa atitude. Então como é que o meu discipulador me avalia? Eu dou alegria para ele ou eu sou motivo de gemido para ele? Né? Então eu tenho que avaliar isso. Meus discípulos vão me dar alegria se eu for motivo de alegria para o meu discipulador, né? Ou seja, você só vai ser um bom discipulador se você for primeiro um bom discípulo. Amém, queridos? Segunda coisa, segunda característica é ele ter intimidade com Deus. A Bíblia fala aqui que havia em Damasco um discípulo. Interessante, querido, que você vê Deus falando com ele, você não vê nenhuma expressão de estar assustado. Imagina você estar ali no seu quarto orando, entra uma luz, ou então você ouve uma voz falando com você. Qual é a sua reação? Você vai sair correndo do quarto? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não. Você vê que ele não se assustou. Uma reação natural. Aquilo ali é reação de quem está acostumado a ouvir a voz do Senhor. Então o que havia nesse discípulo? Havia intimidade com Deus. Ele conversa com Deus. Ele dialoga com o Senhor. Ele é transparente com o Senhor. Isso fala de intimidade com Deus. Não ficou com medo de Deus. Ele agiu normalmente porque era amigo de Deus. Era íntimo com o Senhor. Sabe, uma das coisas que mais podem, olha, sua família, seu relacionamento com a sua família pode impressionar e influenciar seus discípulos, a maneira como você é amoroso com as pessoas, a sua integridade pode impactar a vida dos seus discípulos, mas sabe o que mais vai impactar a vida dos seus discípulos? É a sua espiritualidade, é o seu relacionamento com Deus, é a sua intimidade com Jesus. Como isso é tão importante? Intimidade com Deus, para receber de Deus, para ouvir de Deus, qual a direção para tomar com aquele discípulo. Você já teve experiência que você não sabia o que fazer com o discípulo? Ou você já teve a experiência de você ouvir o problema de alguém, e no meio do problema que você está ouvindo, te dá um desespero? Né? Dia desse eu ouvi o problema de alguém, né? O camarada começou a confessar, né? Não era meu discípulo, mas foi um senhor lá em Fortaleza. Ele começou a confessar que ele abusava, né, de uma criança no passado, né? Então, às vezes vem situações que você, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Um dia desse um irmão ouviu a confissão, né, de um homem que converteu lá em Fortaleza. Você sabe o que esse camarada fez? Quando ele era não crente, ele traiu a esposa com as 3 irmãs dela.
E aí, depois, o cunhado descobriu, porque gente, foi uma confusão. Ele me contou a história, eu digo, irmão, nem eu sei o que fazer, Jesus nos acuda, né? Então, irmão, tem situação que chega na sua vida, é um Jesus nos acuda. E é só Ele que pode te acudir, irmão. Sabe aonde você vai receber graça para ajudar a pessoa naquela situação? Se você tiver intimidade com Jesus. Você está ouvindo e o Senhor já está dizendo, a direção é essa, fala isso, faz desse jeito, aconselha dessa forma. Se você quer ser um bom discipulador, eu creio que você tem que ter intimidade com Deus. Eu creio, querido, você tem essa intimidade, mas eu quero encorajar você, invista no seu relacionamento com Jesus. No seu tempo com a palavra, no seu tempo a sós com Ele, intimidade com Deus. Terceiro, prontidão ao serviço. Você gosta de trabalhar? Tem gente que sempre está ocupado e nunca pode fazer nada. Você já viu esse tipo de gente? Irmão, você pode fazer isso? Ô, irmão, estou ocupado, não posso fazer. Ou você pode... Ô, irmão, não posso, não dá. Irmão, não posso, estou ocupado. Ele não pode nunca. Nunca. Mas na realidade, o que não existe não é tanta ocupação. Se você olhar dentro da igreja local, o que tem de gente ocupada que está frutificando, às vezes, os que mais trabalham são os mais ocupados. Né? Camarada trabalha, eu vejo lá em Fortaleza. Né? Olha, né? Na nossa rede de jovens, eu sou pastor de jovens também, eu sou responsável pela rede de jovem e adolescente. Gente que trabalha o dia todo, faz faculdade à noite, e tem uma célula no sábado, gente, que a gente fica assim, ó. E você conversa com os discípulos dele e diz, meu discipulador é o cara, é ele que faz, acontece, tal. E meu irmão, eles têm tanta comunhão, né? Você diz, mas é solteiro, é verdade, solteiro, mas tem gente casada assim. Tem gente casada, né? Lá em Santarém, tem um irmão que é um empresário, ele tem muitos funcionários, tem uma empresa de ônibus, o trabalho dele consome ele demais. Parece que ele tem 80 funcionários, mais da metade já tinha convertido que ele ganhou para Jesus. Meu irmão, quando ele ia para a igreja, ele levava um ônibus só de convidado. O cara tem mais de 100 células. Casado, tem uma empresa, mais de 80 funcionários, e o cara tem muitos discípulos, eles estão rompendo, o que é? O cara é ocupado? É ocupado, mas ele tem um coração pronto para servir. Ananias teve esse coração assim, pronto para o serviço, para servir, para ajudar. O Senhor disse, Ananias, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Você só vai ser um bom discipulador se você estiver pronto para servir. Se você tiver prontidão para servir. Porque, irmão, tem situações que a gente paga um preço. É igual aquele irmão que estava dormindo. Irmão, o melhor sono da gente é aquele de 3 da manhã. 3 vai dar 4 da manhã. Você está numa dimensão, irmão, maravilhosa. Então já era 2, entrando nas 3 da manhã. O irmão estava lá com a esposa, depois de muito love, naquele sono profundo. Irmão, o telefone toca, é a vizinha. Não a vizinha dele, mas vizinha da célula, onde ele é líder. A senhora, ela nem congrega na célula, tá? Mas ela mora perto da célula. E ela liga para você que é líder da célula. Essa senhora que está ligando, que ligou para o irmão, ela foi 1 ou 2 vezes na célula. Está começando aí. Mas ela liga e diz, olha, quem está falando aqui é a Maria Benedita. Irmã Maria Benedita. Aí, ligando lá. Aí você olha no relógio, 2:50. Aí ele diz, me perdoe ligar para o senhor nesse horário, mas é que, sabe aquele casal, né? O José e a Tereza? Sim, estão indo na nossa cela. Pois é, eu sou vizinha deles, e a minha casa é parede com parede. Eles estão numa briga. E ainda agora eu ouvi um grito lá. Ele disse, hoje alguém aqui vai perder a cabeça. Hoje alguém aqui pode morrer. Aí eu fiquei desesperado, que é uma gritaria. Então, e o senhor é o líder lá daquele grupo, né, que ora. Então, será que o senhor não podia ajudar e dar um pulo lá? Ele vai dizer, mas e aí? Ele vai perguntar,
como é que eu descobri? Ele disse, pode ser que fui eu sou vizinho, tenho intimidade deles, depois eu me entendo com eles. Mas vá lá. Amor, é o seguinte, vamos ali resolver uma situação. Aí você chega lá, já é 3:30 da manhã. E aí, você vai ouvir o casal. Aí, um acusa o outro. Aí é meia hora, irmão, de um jogar panela e frigideira na cabeça do outro, na sua frente. Aí você se isola. A sua esposa vai com ela para o quarto, você vai com ele lá para a cozinha. E aí você ministra. Aí você passa mais 40 minutos ministrando no coração do outro. Aí quando você traz o casal para conversar juntos, irmão, já é 4:45, o galo está começando a cantar. Aí o casal conversa, você ministra, faz cura interior e faz eles perdoarem. Aí você ora por eles. Quando você olha no relógio, já é 5:45. Aí você vai embora. Você chega em casa, já é 6:30. Você escova os dentes, leva as crianças na escola e vai trabalhar. Você está trabalhando, cochilando, e o casal foi namorar, ficou até 9, 10 horas da manhã dormindo, e você ali, no trabalho. Não dormiu a noite toda. Alguém já viu esse filme por aí? Ou quando alguém liga, pastor, meu líder de cela, tem alguém endemoniado aqui. Dia desses me ligaram, era 2 horas da manhã. Aí eu levei o pastor Ivanildo comigo, porque o lugar é muito escuro, muito longe. E os irmãos disseram, pastor, já fizemos de tudo aqui para expulsar esse capeta. Irmão, quando eu cheguei lá, eu cheguei com tanta raiva desse demônio, porque ele me acordou. Eu expulsei ele com tanta raiva. Fui dormir 5 horas, 6 horas da manhã, mais de 5, né? Outro dia um ligou e nós demos um curso à distância para ele. Ensinamos ele a expulsar demônio por telefone. Irmão, fala isso. Aí ele falava, falei. E aí? Ele obedeceu. Ah, tá. Então tá. Manda ele botar a mão para trás. Mão para trás. Amém. E aí, entrevista o demônio. Não sou a favor dessas coisas, não. Nós demos um curso de libertação, porque era perigoso, meu irmão. Um risco de ser assaltado ali. Região perigosa. Mas quantas das vezes você não teve que passar um dia com sono no seu trabalho, porque a sua madrugada foi investindo a vida num discípulo? Isso se fala de estar pronto para servir. Às vezes, sábado, você gosta de jogar bola. Pois é, às vezes você tem que renunciar à bola. Às vezes você gosta de tirar aquela soneca, você tem que renunciar, né? Então, muitas das vezes é renúncia em favor do discípulo. Mas isso fala de prontidão para poder servir. Isso é característica de um bom discípulo, bom discipulador. Quarto, melhor dizendo, transparência com Deus. Versículo 11, 12, 13, 14 no texto, você vê isso. Sabe, querido, você precisa ser transparente com Deus. Ou seja, o que é que fala? Por que transparente com Deus? Você tem que saber reconhecer as suas limitações. Quando você reconhece as suas limitações, você depende de Deus para tudo. Você tem que depender de Deus para ser um bom discipulador. Você tem que ser claro, você tem que pedir graça. Porque espiritualidade falsa não funciona. Ananias não teve uma espiritualidade falsa. Ele não foi espiritual uau. Olha o texto, diz, e disse-lhe o Senhor, levanta-te. Olha só como é importante saber ouvir a voz de Deus, né? Só não deram o CEP, porque naquela época não era organizado por CEP. Mas diz aqui, vai à rua chamada à direita, né? E pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, endereço, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito a teu santo em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Ananias não estava sendo rebelde com Deus, mas Ananias estava revelando o seu medo, o seu temor. Senhor, eu não me sinto capacitado para isso. Sabe, querido, eu me lembro que uma vez, é porque às vezes a gente quer depender só da gente, mas a gente tem que depender de Deus. Às vezes a gente vai fazer as coisas, vai reunir com alguém, vai conversar com alguém, mas a gente vai no conhecimento, no intelecto da gente. A gente tem que depender de Deus. E sabe, buscar
a capacitação para ser um bom discipulador no Senhor. No Senhor. Quinto, seja humilde na presença de Deus, né? Porque eu me lembro, a primeira vez que eu expulsei um demônio, eu me achei o bambambam da cura e libertação. Meu irmão, eu fiquei, e foi uma coisa tão simples, mas foi a primeira vez. Eu fiquei, rapaz, pode vir a vários desse agora, né? Ou seja, eu me achei o tal. Mas deixa eu dizer, às vezes, nós temos o risco de nos acharmos os bambambãs de alguma coisa. Acharmos que a coisa depende de nós. Uma vez eu vi um líder, e ele estava batendo no peito, assim, ele estava dizendo, olha, essa igreja tem crescido, porque eu tenho muitas células. Glória a mim que a igreja está crescendo. Tantas células, tantos discípulos. Olha só, eu acho que ele era um supervisor de setor. Quantas células, centenas de pessoas nessa igreja. Subiu para a cabeça dele. Porque liderança tem que ser muito grata a mim. Glória a mim, palmas para mim. Passou muito tempo, ele caiu em pecado com uma liderada e engravidou essa moça. E perdeu tudo. Tudo. Hoje, eu acho que ele está chegando a pastor. Ele se humilhou, foi tratado, foi corrigido, entrou num processo de restauração. Mas uma coisa ele teve que entender, que não era ele, era o Senhor que fazia. Isso fala de ser humilde na presença de Deus. Sabe, querido, quando você não é humilde diante das pessoas, você está sendo orgulhoso diante de Deus também. Você não está pecando só contra as pessoas, você está pecando contra o Senhor também, né? Então nós temos sempre que ter uma atitude quebrantada diante das pessoas, né? Eu nunca posso olhar do alto para um discípulo, eu estou aqui, meu discípulo está lá, você fique no seu lugar. Gente, que atitude feia, que atitude horrível. Nós temos que estar prontos para lavar os pés dos nossos discípulos. Foi o que Jesus fez. Jesus ali se expôs. Meu irmão, Jesus se expôs, ele se despiu ali, diante dos seus discípulos. Ele lavou os pés, enxugou, declarou palavras amorosas. Sabe, nós não somos donos de ninguém. Olhe para o seu irmão, sorria para ele e diga, seus discípulos não são seus. Ô irmão, fala com fé para ele. Fala para ele, ó, seus discípulos não são seus, são do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós achamos que nós somos donos dos nossos discípulos. Você já viu gente assim? É porque o meu discípulo. E outra coisa, gente, bairrismo. Vamos quebrar com isso, em nome de Jesus. Ah, não, eu não admito que discípulo meu, que irmão das minhas células, do meu setor, vai ter comunhão com o de outro setor. Sabe quando um líder, não sei se você já viu, eu acho que você já viu isso em outra igreja, em outro lugar, aqui não. Mas sabe por que líder age assim às vezes? É porque ele é inseguro. Ele tem medo que ele vá na comunhão do outro e resolva mudar para lá. Quem não cuida tão bem, meu irmão, se você cuida bem, fica tranquilo. Meu irmão, pode ser de outro setor, de outra área, de outro distrito, amém? Pode de outra rede, sabe, de outra cor, não tem problema. Olha, essas cores estão juntas, nós somos uma família, queridos. Ah não, amarela não pode estar com azul, não vai almoçar na casa do azul, não vai na multiplicação do azul. Mas, peraí, a célula dele está multiplicando na quinta, a célula dele é na quarta, o que tem de errado ele lá se ele foi convidado? O que tem errado dele comer um churrasco na casa do de vermelho? Né? Não, amarelo é com amarelo, azul é com azul, vermelho é com vermelho. Meu irmão, vai ficar tudo preto. Meu irmão, nós somos uma família, isso é criancice. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. Se você cuida bem dos irmãos da sua célula, você não vai perder ninguém para a célula de outro. E outra coisa, querido, se ele diz, olha, porque eu me sinto bem lá, eu me identifico com eles lá, meu irmão, abençoa, libera, você não é dono de ninguém. A quem mais tem, mais se lhe dará. O que não tem, até o que tem vai perder, diz a Bíblia. Então, meu irmão, se você cuida bem, né? Deus vai te acrescentar mais. A Bíblia diz lá na igreja primitiva que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Meu irmão, quem traz gente para a sua célula não é você, é o Senhor.
Mas lá na igreja primitiva, eles vendiam suas propriedades. Eles comiam, partiam o pão de casa em casa. Eles estavam orando juntos no templo e na célula. Eles cuidavam dos outros. Ninguém passava necessidade. Como eles cuidavam tão bem, o Senhor ia trazendo mais gente. Sabe? Deus dá almas para quem cuida bem das almas. Se a sua célula... Porque, gente, célula é o seguinte. Quem tem que cuidar bem... não é o líder, é a célula. Quem multiplica a célula não é o líder da célula, é todos os irmãos da célula. Quem cuida bem das pessoas não é só o líder da célula, é todo mundo da célula. Meu irmão, você tem que transbordar esse cuidado, esse zelo pelas almas que está no seu coração para cada membro da sua célula. E aí, a cada reunião, a cada semana, mais cadeira, que o Senhor está acrescentando, Deus vai acrescentar muito, faça assim sobre o seu irmão, Deus vai trazer muito, vai comprando cadeira, diz seu irmão, vai comprando cadeira, Deus vai encher a sua célula, porque você não é dono de ninguém, você é um servo de todos. No sexto, é dependência total de Deus. Eu já falei um pouco sobre isso. Jesus disse lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Mas alguém uma vez falou, não pastor, dá para fazer algumas coisas sem Jesus, sim. Isso é mesmo, irmão? Ele disse, dá para fazer dívida, dá para fazer encrenca, dá para fazer um bocado de besteira. É verdade, besteira dá para fazer. Coisa boa a gente só faz com Cristo na vida da gente. É só com Jesus. Então, meu irmão, sem Jesus, você não vai ser um bom líder de célula e um bom discipulador. Nós precisamos ter dependência total do Senhor, só com Jesus. Amém? Mas para nós termos revelação disso, nós precisamos ter revelação da dependência de Deus, que sem Jesus nós não somos nada. Em sétimo lugar, bom discipulador, ele recebe uma palavra de Deus específica para o seu discípulo. Versículo 15... e o versículo 16, Ananias, Deus falou que você vai ser muito usado por Deus. Ananias falou para o Paulo, para o Saulo, olha, Deus falou que você vai ser muito usado por Deus. Ele trouxe uma palavra para ele. Ele disse, olha, você vai ser usado pelo Senhor, Saulo. Existe um ministério de Deus para a sua vida. Sabe, Deus vai fazer algo poderoso através de você. Entenda uma coisa, querido. Você precisa ter uma palavra de Deus para dar para os seus discípulos. Eles precisam disso. De uma direção. Sabe? Uma coisa que o pastor fez para o Marcelo, ele olhou para o Marcelo, sabe? E deu uma palavra de Deus, de fé. Olhou nos olhos, olhou com firmeza e disse, você ainda vai ser um líder. Marcelo diz que aquilo mudou a vida dele. Aquela palavra entrou, queimou no coração dele. Porque, meu irmão, existem circunstâncias que você precisa acreditar no seu discípulo por ele, que nem ele está acreditando nele. Então você precisa ter uma palavra de Deus para ele. Direção de Deus para ele. Então, é a dependência de Deus que nos leva a isso. Então, antes de você reunir com seus discípulos, ore. Busque a Deus. Deus me dá uma palavra. Eu vou reunir com o Fernando e a Fernanda. Me dá a palavra, Senhor, para compartilhar com eles. Deus, como é que está a vida deles? Deus, eu quero ser instrumento de bênção como discipulador na vida deles. Senhor, o João e a Joana, o Mário e a Maria. Senhor, nós vamos reunir eu e minha esposa. Traz uma palavra, Senhor. E você busca um versículo, ore. Disse-lhe o Senhor quando ele buscou. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ele foi reunir com Saulo, foi estar com Saulo, mas foi com uma palavra de Deus. Entende bem, querido? Discipulado não é lugar para tratar de futilidade. Eu sempre faço um lanche com meus discípulos, eu gosto, coisa simples, café na mesa, pãozinho, tem um pão gostoso que uma padaria lá em pé de casa faz, que é o pão da vovó.
Pão da vovó, irmãos, você coloca na boca, chega, ele se desmancha. Pensa numa... Eles gostam, né? Então a gente bota o queijinho, café com leite, né? Aqui seria chimarrão, aleluia, né? Então, né? E tem aquela comunhão, a gente senta na mesa, a gente vai comendo, mas a gente já vai discipulando. Mas, meu irmão, a gente não pode sentar para discipular e falar só, você viu, Corinthians perdeu de novo. Isso não é nem novidade, estou brincando. Querido, a gente não vai sentar para falar de futebol. A gente não vai falar, vamos falar das Olimpíadas, né? Você viu aquele ginasta, né? Mora aqui pertinho, aqui perto que aquele rapaz mora, né? Você viu, né? Olha que legal, tão orgulhoso, né? Tratando de futilidade, né? As irmãs sentando para reunir, ficar falando da tinta, do cabelo, novo jeito de emagrecer, dieta da lua, dieta da encosta, dieta do mar, dieta da unha, tanta da dieta, meu irmão. Dieta da unha, as irmãs ficam só roendo, não come nada. Então, é futilidade. A gente, é claro, isso faz parte da amizade, né? Depois do discipulado a gente fala sobre essas coisas. Fazem parte do dia a dia da gente, né? Nós somos pessoas naturais desse mundo aqui, né? A gente, né? Nós falamos das coisas do dia a dia. Mas discipulado não é para tratar das coisas do dia a dia. É para tratar da alma, do coração. É para falar do propósito de Deus na vida da gente. Outra coisa, seja inteligente. Você já viu o discípulo que chega, quando ele senta, ele começa a falar dos outros? E não fala de si? Já desde que nós reunimos com o casal, eu e minha esposa, 1 hora de discipulado. 50 minutos eles falando dos discípulos dele. Nos ajuda, nós estamos nessa situação fulano. Olha, tem essa célula, como é que a gente faz? Está com problema. E falaram. E eu vi aquilo, eu estava incomodado com aquilo. Chegou e disse, gente, vamos parar, nosso tempo está acabando. Vamos falar de vocês? Como é que vocês estão? Gente, quando eu falei, como é que vocês estão? Bum! Desceu, né, uma melancia desse tamanho na mesa. Né? E meu irmão, aí a gente não teve tempo para tratar da situação. Então priorize. O que é mais importante? É a vida da pessoa. Senta e pergunta, como é que vai você? Como é que está a sua vida com Deus? Você está tirando tempo com o Senhor? Foi essa semana? Você conseguiu ler sua Bíblia? Querido, teve dia que eu consegui, teve dia... Amém, mas eu quero encorajar, no final do discipulado vou orar com você, quero ajudar você, vou mandar torpedo para você. Já leu sua Bíblia hoje? Né? Vou ligar de vez em quando, me ajuda. Olha, eu estou fazendo dessa maneira, por que você não faz? E aí, como é que está na sua casa? Você que é casado, né? Os homens, né? Como é que você está? Essa semana mesmo, né? Fui para o discipulado, né? E a primeira coisa que o meu discipulador perguntou, como é que você está nessa área de tentação? Então chegue e pergunte, faça perguntas objetivas. Como é que estão seus olhos? Como é que está seu relacionamento com sua esposa? Você está sendo carinhoso com ela? Você está sendo amoroso? Não é? Quando a gente está reunido junto, eu boto meus discípulos em crise. Eu não pergunto para ele, eu pergunto para ela. Eu digo, dedure esse cidadão, como é que ele está cuidando de você? Ela diz, então amor. Eu digo, amém, ouvindo de você, aleluia. Está com credibilidade, viu? Aleluia, está depositando. Então, querido, mas perguntas. E aí, como é que está a sua vida financeira, querido? Suas contas estão em dia? Como é que está seu relacionamento com o sexo oposto? Como é que está seu ambiente de trabalho? Você está bem? Como é que está seu coração? Sabe, tratar da vida da pessoa em primeiro lugar. Problema de célula, outro tipo de questão, deixa para depois. Em primeiro lugar, está a vida da pessoa, porque a pessoa é mais importante. Você está entendendo? Como isso é tão precioso. A gente precisa depender de Deus. Ter palavra específica. Às vezes, Deus vai trazer um incômodo no seu coração. Fala sobre tal coisa. Toca sobre tal assunto. 8º lugar. É preciso ter coragem. Diga, coragem. Existem situações que a gente precisa ter coragem. Ananias, mesmo sabendo quem era o Saulo, ele foi lá e colocou a mão sobre ele. A Bíblia diz que ele entrou na casa, colocando as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Você tem que ter coragem para fazer várias coisas. Você tem que ter coragem para enfrentar a situação com o discípulo. Às vezes existem situações que você precisa estar junto. Você precisa ter coragem para acreditar na mudança da pessoa.
exige coragem. Porque às vezes você olha para alguém, você diz, esse não muda. Às vezes a mulher dele, você que é casado, discipula casal, ela te ajuda nesse espírito de incredulidade. Pastor, ele não vai mudar não, pastor. Estou com ele há 17 anos, pastor. Pau que nasce torto não morre torto, pastor. Pastor, ele não muda não. Pastor, esse infeliz não presta. Pastor, olha, ele é mão fechada, né? Ele atravessa a piscina com um sonrisal na mão, né? Ele é mão de vaca, né? Não acontece nada, ele não vai mudar, ele é bruto, ele é estúpido, ele é um cavalo. Me perdoa a expressão, mas a gente escuta isso. Aí você fica, é mesmo, né, irmã? Mas Deus vai fazer um milagre. Ô, irmã, não, corrige ela. Em primeiro lugar, você vai mudar esse seu linguajar. Você vai declarar a palavra de fé sobre o seu marido. Ensina ela a declarar a palavra de fé. E você declara, você investe crendo. Jesus disse que a fé é isso. Você pede crendo que já recebeu. Você discipula já vendo seu discípulo transformado. Transformado. Ele pode estar lá com um bafo de bebida e você está vendo ele pregando no meio de uma célula. Né? Então a gente tem que ter esse espírito de fé com relação ao nosso discípulo. Mas às vezes o que? É covardia nossa. Nós temos que ter coragem. Outra coisa, coragem para investir. Coragem para dar oportunidade. Para dar espaço para ele, para levá-lo a se tornar um líder. Tem que ser corajoso, querido, para caminhar com a pessoa. Amém? Tem que ter coragem para investir, coragem para declarar a mudança, o milagre, a transformação, coragem para entrar em áreas que às vezes você tem medo. Tipo aquele discipulador que tinha um discípulo que era pavio curto. Você já viu gente que é pavio curto? Aquele camarada que ele não dá conta de contar até 3. No 2 ele já bombou, explodiu. Né? Uma vez eu conversei com um homem que meu irmão, quando ele conversava, quando ele dizia a paz do Senhor, eu já tremia. É verdade. O cara, ele era bruto, irmão. Então, às vezes, você lida com pessoas assim. E você precisa ter coragem para confrontar. Né? Porque você vê que o cara dá um pulo. Né? Você vai conversar, ele reage de uma maneira, ele não aceita. E você, né? Aí é o sanduíche, irmão. Né? Você conhece o sanduíche? Como é que é o sanduíche? É pão, carne e pão. É amor, né? Correção e amor. É igual criança, né? Errou, aí você chama com muito amor, diz, filho, papai não quer que você cresça assim. Você errou nessa área, nessa área, nessa área. Papai te ama tanto, 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 que o papai tem que corrigir você. Você vai apanhar agora. Você faz isso com amor. Né? Menino não precisa tremer quando você diz que quer conversar com ele. Senta aqui, filhinho. Vem cá, deixa o papai dar um cheiro em você. Papai ama tanto você. Eu faço assim. Por que você fez isso? Olha só. É importante você separar a pessoa do problema. Tem discipulador que às vezes confunde. Você não pode falar para o seu discípulo assim. Irmão, você é muito grosso. Irmão, você é estúpido com a sua esposa. Ô irmão, você tem um problema de mentira. Ô irmão, você tem um problema de pavio curto. Você não pode falar isso para ele. Por quê? Porque você está autenticando essa identidade negativa e pecaminosa na vida dele. Ele não é assim. Ele tem reagido assim. E eu falo para o meu filho, se ele mentiu, por exemplo, não foi transparente, né? Ou não foi obediente, eu chego com ele e digo, filho, você não é assim. Por que você agiu dessa maneira? Ele me olha, papai. Já começa a chorar arrependido. Aí eu tenho que me controlar. Porque a minha vontade é de ver ele tão quebrantado, tão arrependido, de não disciplinar mais ele. Né? Pois é, filho, porque o papai ama tanto você, eu vou ter que disciplinar você. Vira aqui. Aí você vai lá na almofadinha e você disciplina. Aí ele chora. Aí depois você, pão de novo, né? Você deu pão, carne. Aí depois você, vem cá, meu filho, eu te amo. Chorar com você é precioso demais. Eu sei que foi a última vez. Aí você ama, ora. Você já viu como é, né? O menino sai feliz da disciplina.
né? Vai lavar o rostinho, vai no banheiro. Aí, pai, posso brincar de videogame? Claro, filho, vai brincar. Aí ele sai, aleluia. O que aconteceu com ele? Ele apanhou. É porque foi sanduíche. Pão, carne, pão. Discipulado é a mesma coisa, querido. Não tenha medo, tenha coragem de enfrentar o discípulo, né? Porque eu estou falando de um discípulo que ainda tem atitudes erradas, amém? Você precisa ter coragem. Então você vai sentar com ele, né? Eu vou falar lá para aquele homem de 2,5 metros de altura, grandão, bruto com a esposa, e dizer, ô querido, eu quero dizer que eu te amo tanto, você é tão precioso. Você não sabe a honra que eu sinto no meu coração de ser o seu discipulador. Porque, irmão, para você espocar um balão, você tem que furar o balão, ou tem que encher o balão primeiro. Então você, ó, você já tentou explodir um balão vazio? Você não consegue. Pastor, isso é um jogo psicológico, isso é manipulação, você está só adulando. Não, estou fazendo isso não. Eu estou sendo sincero com ele. Eu preciso separar a pessoa do problema. Então eu preciso mostrar para ele que não é algo pessoal, que eu amo ele, que eu não tenho nada contra ele, eu não estou de marcação em cima dele, mas que eu quero corrigir uma área da vida dele que ele pode melhorar. Então primeiro eu mostro para ele que eu faço isso por amor. Então querido, você entende que eu te amo? Sim, poxa, eu entendo, pastor, o senhor me ama, o senhor tem cuidado de mim. Pois é, queridão, meu gigantão, entenda uma coisa, eu só vou falar isso aqui para você porque eu te amo, amém? Não pode mandar ver, pastor. Aí eu digo, ô querido, eu tenho percebido que você tem agido de uma maneira tão forte, seu falar, seu tom de voz, né? A maneira de você reagir. Eu sou assim mesmo. Pois é, querido, mas deixa eu corrigir, você não é assim. Você é uma nova criatura. Tudo se fez novo na sua vida. Essa natureza sua, você já foi até batizada, ela já foi enterrada. Agora nós vamos viver segundo aquilo que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E você é o amor de Deus em prática. Então quero que você passe a agir segundo aquilo que você era. Ó, pastor, eu não sou meloso não, como o senhor. Ô, querido, não estou pedindo para você ser assim. Mas entenda, é assim, assim. Porque você não é assim. Por que você está agindo assim? Aí quando você vê aquele homem de 3 metros de altura, está desabando, chorando. Ah, porque você teve coragem. E você foi amoroso. Aí depois você coloca mais pão nele ainda. Aí você ora por ele, abençoa a vida dele. Durante a semana você pergunta, a esposa dele diz, pastor, o que aconteceu? Meu líder disse, o que aconteceu? Eu disse, por quê? Eu não estou entendendo o quê? Ele está mudando. Olha, ele saiu para trabalhar e deu um beijo na minha testa. Nunca tinha feito isso. Aí passa um mês, eu digo, pastor, meu discipulador, ô irmão, o que está acontecendo? Por quê? Que agora ele me deu um beijo, irmão, foi um desentopia, que negócio foi aquele? Está evoluindo, mas porque você foi corajoso para trabalhar em certas áreas da vida dele. Como discipulador, você não pode ter medo. Tem discipulador que diz, não, eu não vou falar que não vai reagir bem, não vou, não querido. Existe autoridade, unção e graça de Deus na sua vida, para você ser um canal de Deus na vida dele. Amém, queridos? Aleluia. Olhe para o seu irmão, dê um sorriso para ele e diga, eu vejo que você tem coragem. Outra coisa, agir em fé naquilo que Deus lhe falou. Ananias recebeu uma palavra de Deus e foi lá. Então, haja em fé. Deus tem te colocado como discipulador? Amém. Foi Deus que te instituiu ali, querido. Então, haja em fé em cima disso. Outra coisa, em amor. Derrame amor sobre a vida dos seus discípulos, né? Diz aqui que, sabe, o versículo 17, você vê que ele tratou Saulo pelo nome. Você sabe o nome dos filhos dos seus discípulos? Da mãe. Quando a gente não sabe o nome, né, a gente disfarça, né? A gente só chama de irmão. Você já foi orar na célula por alguém que você não sabia o nome? Né? Ou Senhor, abençoe teu servo. Abençoe o irmão tal, mas você não sabe o nome.
né? Até que o irmão diz, o Androlino, o Benedito, que ele está te ajudando. Aí você fala, Senhor, eu declaro, Benedito é um vitorioso, o milagre do Benedito, o emprego dele já chegou, Benedito, Benedito, Benedito. Aí você sente prazer de falar, né? É importante a gente tratar com amor, conhecer a família, tratar os filhos, sempre um espírito de amor. Deixa eu dizer uma coisa, eu não gosto de falar isso assim, vocês podem reclamar de qualquer coisa de você, porque eu creio que não vão reclamar nada de você. Mas uma coisa que nunca podem reclamar é que você agiu com falta de amor. Nunca ninguém vai poder reclamar de você disso. Que você corrigiu com falta de amor, que você tratou com falta de amor, porque você, a sua natureza já é a natureza amorosa. A Bíblia diz que você é um só espírito com o Senhor, e Deus é amor. A Bíblia diz que o amor de Deus está em você, que você é o amor de Deus, né? Não tem esse negócio, eu nunca vou ser como pastor, que abraça, que é carinhoso, que derrama amor. Quem disse que não? Mentira é essa? Isso é uma mentira do diabo. Não, eu sou assim, eu sou amoroso, mas eu sou assim. Meu irmão, com todo carinho, você pode ser meloso sim, né? Eu digo isso, é meu ponto de vista. Todo líder tem que ser meloso. Olha para o seu irmão e fala assim para ele, meloso. Você tem que ser meloso. Você está dizendo, pastor, eu não concordo com isso. Preste atenção, querido. Eu não estou falando que você tem que ser adulador. Você tem que ficar adulando, mimando. Não é isso. Mas você vai ser amoroso. Você vai ouvir. Você vai falar com amor. Você vai abraçar com amor. Você só vai dar aquilo que você tem recebido dos outros, que é amor. Meu irmão, seja meloso. Se esforce para ser meloso. Fale sorrindo. Você já viu que tem gente que não sabe falar sorrindo? Ele está alegre. Pois é. Aí quando ele vai falar, ele fala, pois é, tal. Aí, pois é, tal. É isso aí. Ele para. Você tem que falar sorrindo. Ô irmão, tudo bom com você? Como vai você? Ô querido, você é tão precioso, tão preciosa. Olha, Deus vai fazer um milagre na sua vida, né? Tem gente que fala coisas boas com cara feia. Não pode, né? Vamos exercitar isso aí? Eu quero que você fale algo bom para o seu irmão sorrindo. Fale sorrindo para ele, olhe para ele. Veja se é difícil. Eu queria que você visse algo bom no seu irmão. O cabelo, a orelha, o brinco, o penteado, o chapéu que ele está usando, né? Elogie seu irmão por alguma coisa. Fale sorrindo para ele. Diga, olha, você é um bom discipulador. Você é um líder exemplar. Você é uma pessoa maravilhosa. Você está cheio do amor de Deus. Você é uma inspiração para a minha vida. Eu entendo. Preste atenção. Eu entendo que existem temperamentos diferentes, né? Tem aquele que é colérico, né? Tem aquele que é quieto, tranquilo, tem aquele que é mais tímido. Não é questão de temperamento. Aleluia. Aleluia. Não é uma questão de temperamento. É uma questão de você deixar o amor fluir de dentro de você. Você pode ser colérico. Você pode ser 360 volts. A gente vinha até conversando no carro ontem, né? Eu conheço um casal de pastores que a mulher é 360 volts na tomada. O marido é 110. E é tranquilo. Ela está no carro buzinando. Babá, para ir para a igreja. Eu estou vestindo a camisa. Né? Dizem que é só mulher que demora às vezes, mas homem às vezes demora para se arrumar também, né? Então, mas não importa o seu temperamento. Se você está cheio da presença de Deus, você pode ser fleumático, você pode ser sanguíneo, seja o que você for, querido, mas você vai ser cheio do amor de Jesus. Você vai ser cheio de amor. Ninguém nunca vai dizer, meu líder faltou com amor comigo. Ninguém nunca vai dizer, meu discipulador não foi amoroso comigo. A grande questão não é o que você fala, é a forma como você fala. Amém?
E por último aqui, querido, um espírito de fé e acolhimento. No versículo 17, você diz que ele chamou Saulo. Você vê que ele chamou Saulo. Vamos ver esse versículo, querido? Eu acho que é importante a gente dar uma olhada. Dá uma olhadinha em Atos 9, capítulo... Eu acho que é o versículo 17. Então Ananias foi entrando na casa e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, meu irmão. Ele já chamou de irmão. Ele já disse: irmão em Cristo, meu irmão na fé. Oh, mas o cara no dia anterior estava puxando a espada para os outros. Isso é um espírito de fé sobre as pessoas. Não preciso falar muito sobre isso, porque já falamos antes. Mas nós temos que crer na mudança das pessoas. Nós temos que aprender a olhar pela ótica do Espírito Santo. O Espírito Santo não olha para ninguém como viciado. Deus não olha para ninguém como um adúltero. Deus não olha para ninguém como mentiroso. Ele olha com um olhar de vitória. Ele vê lá além, liberto, sarado, curado, transformado, uma bênção. Se nós que somos os discipuladores, se nós que somos a autoridade espiritual na vida deles, não enxergarmos assim, quem é que vai dar credibilidade para ele? Quem é que vai agir em fé para ver um milagre na vida dele? Somos nós, os discipuladores. E a pergunta é: como é que você enxerga seus discípulos? Você tem 3 discípulos, você olha para um, você vê de um jeito, você vê outro do jeito, e outro dessa maneira. Tem algum que sai como vilão na história? Tem algum que sai como problemático na história? Às vezes, você sabe o que o diabo quer colocar na gente? Eu já senti isso, deixa eu confessar meu pecado. Ele quer colocar um sentimento de rejeição com relação ao seu discípulo. Principalmente quando ele não tem boa atitude. Deixa eu exemplificar. Você vai ver se já aconteceu com você ou não. É quarta-feira. É dia de eu reunir com aquele discípulo. Quando eu lembro que é quarta-feira, eu digo: ai, é hoje. Eu vou ter que reunir com aquela criatura. 3 horas da tarde. Eu aceito qualquer coisa para cancelar. Tudo é motivo para cancelar. Quando ele chega, eu dou um abraço nele, mas é tão forçado aquele abraço. E eu oro, eu digo: Deus me dá graça, Senhor me dá paciência, Senhor faz eu andar a segunda milha. Vamos lá, né? Vamos lá. Quando termina eu sinto alívio. Até a próxima semana. O que está vendo no meu coração? O que está acontecendo comigo? O problema é ele ou sou eu? Eu preciso vencer isso. Eu tenho que amar aquela pessoa. E aí, sabe o que está acontecendo? Está faltando misericórdia. Você sabe o que quer dizer a palavra misericórdia? Misericórdia quer dizer 2 coisas. A palavra misericórdia, né, vem o cardio do coração, e a outra palavra que aponta para miséria. Misericórdia quer dizer miséria do coração. Foi o que Deus fez conosco. Ele viu a miséria do seu coração. Sem Cristo, nós, pecadores, miseráveis. Miséria, nenhuma riqueza no coração. Mas apesar dele ver a miséria do nosso coração, ele foi para a cruz no nosso lugar, fazendo tudo novo na vida da gente. Misericórdia é você ver a miséria do coração do seu discípulo e você dar a sua vida por causa dele. Misericórdia quer dizer, segunda coisa, quer dizer nova oportunidade. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã, a cada reunião de discipulado. Você investe mais e mais na vida do seu discípulo. Eu fico arrepiado com isso. Porque é gostoso a gente viver assim, irmãos. Nós temos que acreditar nas pessoas. Quem seria eu? Eu sofri um acidente de carro. E o meu discipulador me escondeu no quarto dele, na casa dele, depois desse acidente. Eu corria risco de morte,
Eu estava numa situação horrível. Ele me levou para a casa dele, para o quarto dele, me trancou lá, o pastor Eibe, na casa dele, e disse: fica aqui, só abre a porta do quarto se ouvir a minha voz. E ali meu mundo desabou. Tudo ficou preto e branco para mim. Eu estava com medo da polícia. É uma história muito grande. Eu estava com medo dos familiares da outra pessoa, porque eu me envolvi num acidente, alguém morreu nesse acidente. Eu não acreditava mais em mim. Chegou um momento que eu queria tirar minha vida, que a minha vida não tinha valor. Mas alguém disse: você vai ouvir a minha voz. Alguém vai voltar aqui nesse quarto escuro e vai dizer: abre a porta, e você vai sair dele. Mas vai ser a minha voz. Foi a voz do meu discipulador, que no momento mais difícil da minha vida, quando nem eu acreditava em mim, ele acreditou em mim. Me ouviu chorar por muitos meses. A história é muito longa. Hoje, queridos, eu estou aqui com os irmãos pela misericórdia de Deus. No tempo de adoração aqui eu estava dizendo: Deus, eu não posso me enganar. Eu só tenho o privilégio de compartilhar com os irmãos, primeiro porque é graça e misericórdia tua. Em segundo lugar, é por causa da liderança que eu tenho. A gente chama de Eibe Card. Às vezes a gente chega, deixa eu contar um segredinho aqui, pastor, né? Às vezes a gente chega num local, né? Tem muita gente, uma conferência, muitos pastores, você está lá. Aí você conversa com um líder, com outro, aí você fala: não, eu sou discípulo do pastor Eibe. Aí meu irmão, ele joga esse tapete vermelho aqui. Você é discípulo do Eibe? Ai, não senta aqui não, senta aqui. É o Eibe Card, né? Aí te leva para comer nos melhores restaurantes, né? Tratamento VIP. Mas é igual aquele burrinho, querido, né? Que chegou em casa, você conhece a história batida, né? Chegou com a mamãe burrinha, né? E aí chegou lá, disse: mamãe, hoje eu me tornei uma celebridade gospel. Eu entrei em Jerusalém e jogaram flores, eram plantas, era todo mundo me aplaudindo. E a mamãe olhou e disse: mas por acaso você estava carregando alguém? Eu disse: um tal de Jesus. Ela disse: meu filho. Não era você, era quem você estava carregando. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim, sorria. E diga para ele assim: sem Jesus na vida da gente, a gente não passa de um jegue sem graça. Eu estava orando, eu digo: Senhor, eu sei. Eu não posso ser hipócrita. Eu sei que isso daqui... porque eu tenho um líder que investe na minha vida. Eu tenho um discipulador que acredita em mim mesmo quando eu não acredito. Eu lembro da onde que eu vim. Eu lembro da lama que eu saí. E eu tenho que reconhecer que é porque eu tenho uma liderança sobre a minha vida. Eu tenho um discipulador. Sabe, querido, isso é tão importante para a vida da gente. É ter pessoas que acreditam na vida da gente. Você só está aqui porque alguém acreditou em você. Que tem alguém que confia em você, está acreditando em você. Que está vendo você muito além do que você tem, é ou representa hoje. E nós precisamos ter esse mesmo espírito para com os nossos discípulos. Amém, queridos? 12, para a gente terminar. E nós vamos ver várias coisas aqui. Nós vemos aqui um processo de acompanhamento, de consolidação na vida do discípulo. Vamos ver o que aconteceu do versículo 17 em diante. Houve cura. O discipulador foi instrumento de cura. Ananias foi instrumento de cura na vida do Saulo. Você vai ser instrumento de cura. Eles vão ver o que eles precisam ver, da maneira certa de ver, de enxergar o mundo, a vida, a família, o reino de Deus. Eles vão ver. Você vai ser instrumento de Deus na vida deles. Outra coisa, batismo com o Espírito Santo. Saulo foi batizado no Espírito Santo. Esse tem que ser uma meta nossa, para cada um dos nossos discípulos, é vê-los cheios do Espírito Santo, amém? Então, querido, invista nos seus discípulos, né? Para vê-los receber batismo no Espírito Santo, para ver os dons do Espírito fluírem na vida deles. Porque uma coisa é você ter um discípulo sem fluir no Espírito Santo, outra coisa é você ver um discípulo fluindo nos dons do Espírito Santo.
É impressionante. Levar o seu discípulo às águas. Ele fez isso. Estimular o seu discípulo a evangelizar. Uma outra coisa, nunca faça nada sozinho. Às vezes é de madrugada, 2 horas da manhã. Aí você liga para um discípulo meu, ou para um discípulo seu. O meu não, deixa o meu lá. Você liga para um discípulo, eu faço assim, eu vou fazer uma coisa. Dia desse eu fui visitar uma pessoa, que a pessoa estava desesperada, que achava que ela ia morrer. O médico disse que vai fazer um transplante de coração em mim, numa hora para outra, doutor. O doutor já pastor, o doutor prendeu medo, eu não vou morrer. Aí eu liguei para um discípulo, para um irmão muito precioso. Disse, querido, vamos no hospital fazer uma visita? Você pode? Vou, pastor. Então tá, não vamos até no seu carro, que é para você aprender melhor. Aí, ensinando ele a servir, né, querido? Tô brincando. Aí nós fomos, conversamos e tudo, botamos lá no GPS o endereço do hospital. Aí fomos lá, oramos por ele, demos uma palavra de fé, né? E aí depois nós oramos por ele. Aí depois ele já foi orando por outras pessoas. Eu ensinei ele como fazer uma visita no hospital. Você vai expulsar um demônio? Leva um discípulo. Você vai aconselhar alguém? Leva um discípulo. Se for um caso que dá para entrar outra pessoa. Você vai resolver um problema? Leva alguém. Sabe? Invista, treine, ensine os seus discípulos. Tem líder que faz tudo sozinho. Não, meu irmão. Leve alguém com você, leve um discípulo com você. Né? Você vai visitar uma outra célula? Ele está numa célula. Eu levo ele comigo. Vamos lá visitar outra célula. Aí eu fico com ele, você está vendo o que eles estão fazendo? Eu estou ensinando ele. Né? Então é no 1 a 1, é no andar lado a lado. Né? Então treine também o seu discípulo a discipular outros. Existem situações que ele não sabe o que fazer com o discípulo dele. Aí você lembra como é que eu fiz? Né? Por exemplo, teve uma circunstância que a Álbia teve 2 abortos. Foi uma situação desgastante para a gente. Nós sofremos muito com aquilo. Uma gravidez, perdeu o neném. Segunda gravidez, perdeu de novo. E aí veio a terceira gravidez, e aí veio um medo na gente. E o pastor Eibe foi enfático, ele deu princípios de fé para a gente não perder aquela criança. Impressionante que os nossos discipuladores são importantes na vida da gente. Nós colocamos os princípios de fé e colocamos o nome da Isabelle Samara. Né? Protegida por Deus, separada por Deus, ungida por Deus, quer dizer o nome dela. Né? Aí nós vimos um casal de discípulos depois que estava com aborto também. Aí o pastor chegou e disse, vocês lembram o que eu ensinei para vocês? Vou revisar. Foi assim, 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 vai lá que dá certo. Fomos lá e deu certo. Por quê? Porque nós colocamos a palavra, o espírito de fé em ação, querido. Então nós temos que treinar, a gente tem que se reproduzir na vida dos nossos discípulos. Agora deixa eu dizer uma coisa. Não se espante depois de ver seus discípulos fazerem coisas que você nem faz. E aí você tem que voltar na cruz de novo. Porque você pode se surpreender e você vai passar a aprender depois algumas coisas com seus discípulos. Querido, eu tenho aprendido tanto com meus discípulos. Às vezes eu vejo discípulos meus fazendo coisas que nem eu dou conta de fazer. Mas a Bíblia diz que nossos filhos naturais são como flechas na mão do arqueiro. Ou seja, o arqueiro, ele lança a flecha, seus filhos são essa flecha, e a flecha alcança o que o arqueiro não pode alcançar. A flecha vai aonde o guerreiro não pode ir. A flecha derrota aquilo que o arqueiro pessoalmente não pode derrotar. Seus filhos naturais vão muito mais longe do que você vai. Ontem eu estava falando para a sua filha, Daniel, para uma delas. São 2, né? Quem foi a filha que eu falei? Vocês são tão parecidas, meu Deus. Para qual de vocês eu falei? Foi para você. Mas serve para você também, filha. Tá? Eu falei, vocês vão fazer muito mais que os pais de vocês. Eles vão ter grandes igrejas, vão ter igrejas maiores. Eles serão grandes pastores, vocês serão pastores maiores ainda. Deus vai usar eles poderosamente. Deus vai usar vocês muito mais. Vocês são as flechas, vocês vão mais longe. Agora fica colado neles e aprende com eles que é para Deus usar vocês no futuro. Deixa eu dizer uma coisa, seus discípulos também vão lhe dar muita alegria, porque eles vão fazer muito mais que você, querido. Eles vão ter mais células que você, eles vão ter mais discípulos que você, eles vão ser melhores discipuladores que você, aleluia.
Mas quando você reconhecer isso para eles, eles vão dizer, vão bater no peito e vão dizer, eu sei que essa graça está sobre a minha vida, mas eu sei de onde veio tudo isso. Eu tenho tantos discípulos, mas eles são seus filhos também, porque eu fui treinado, sou seu filho, fui gerado por você. Sabe, querido, as alegrias que nossos filhos nos dão, não tem preço maior. Você vê um filho casando, você vê um filho se formando, não tem preço, não tem coisa mais gratificante. Outra coisa, acreditar na obra de Deus na vida do seu discípulo. E a gente vê depois Saulo sendo acompanhado por quem? Por Barnabé. E Barnabé chegou e introduziu Saulo no meio dos outros discípulos. Outro fator, tire tempo com seu discípulo e ajude-os a entrosar com outros irmãos e outros líderes na igreja. Invista na vida do seu discípulo. Sejam os melhores amigos deles. Discipular é um privilégio. É um mandamento que a gente obedece, mas é um privilégio para a vida da gente. Sabe por quê? Porque nós estamos investindo naquilo que tem importância para Deus. O que tem importância para Deus é o que tem importância para a gente. E ele disse, ide e fazei discípulos. Tem gente que sabe fazer convertidos, mas que não sabe fazer discípulos. Nós fomos chamados para fazer discípulos. É claro, você só faz um discípulo se fizer um convertido. Amém? Mas assim, fazendo discípulos, do jeito que Jesus ensinou a fazer discípulos, você vai estar agradando o coração de Deus. Eu quero assistir um vídeo com você. Eu creio que o Daniel já assistiu esse vídeo, o pastor Luiz também. Fala de um irmão muito precioso, muito ocupado, mas que tem dado de tudo da sua vida para ser um excelente discipulador, né? E nós vamos assistir esse vídeo agora. Dá para a gente apagar a luz? Aleluia. Apague a luz, nós vamos ver esse vídeo e nós vamos orar. Glória a Jesus. Preste bem atenção na vida desse irmão. O locutor tem um sotaque bem paraense, viu? Esse é carregado, viu? Esse é paraense, tomador de açaí com a farinha. Mas você vai entender, eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Vou falar de um grande homem de Deus. E olha que não foi fácil acompanhar a sua rotina para esta reportagem. Conheça agora a história de Ezequiel Silva. Bom, meu dia a gente amanhece, realmente procura realmente primeiro buscar a Deus, minha oração, ler a palavra de Deus, buscar primeiro Deus, que é o importante. Quando você sai para o trabalho, você tem que procurar primeiramente Deus. E assim é a rotina de Ezequiel. Ele acorda muito cedo e de bicicleta leva a esposa ao trabalho. Depois, volta em casa e sai em seguida já equipado para o seu trabalho. Ezequiel é um agente de saúde e tem que visitar no mínimo 40 domicílios por dia, orientando as pessoas quanto aos riscos da dengue. Bem, esse trabalho só poderia ser feito a pé. Quando chega em casa, após o dia de trabalho, ele ajuda nas atividades do lar. Ezequiel Silva é atleta desde 17 anos. Já participou de mais de 200 competições, entre elas a famosa Maratona de São Silvestre, em São Paulo. E são muitos os troféus e medalhas que ele conquistou. E depois de um dia todo de atividade, é no final da tarde que ele ainda encontra tempo para treinar. Ezequiel se dedica em treinar o filho, que por sinal é bicampeão da Maratona Intercolegial de Santarém. Treinar o filho para ser um maratonista não é o principal objetivo dele, mas sim capacitá-lo para ser um líder apaixonado pela visão. É verdade, troféu e medalhas são passageiros, que realmente as traças vão roer, as traças vão acabar, mas as vidas vão para o Senhor, que isso aí ninguém vai realmente, nenhuma traça vai poder realmente pegar essas vidas, porque essas vidas pertencem ao Senhor, e essas almas são muito importantes para o Senhor. Por isso que nós estamos aqui, Sua Vila das Células, vendo vidas transformadas. É aqui, nesta turma de CTL, que Ezequiel exerce mais uma de suas atividades. Ele é coordenador desta turma e assim contribuindo para a formação de novos líderes. Como maratonista, Ezequiel Silva enfrenta diversos obstáculos em suas competições. Porém, o tempo não é obstáculo.
Em meio a tantas atividades, ele cumpre com excelência seu papel de trabalhador, pai, líder, atleta, discípulo e discipulador. São 10 os discípulos. Ele literalmente está suando a camisa. Apesar de não ter um transporte motorizado, Ezequiel não se intimida com a distância e procura supervisionar o maior número de células possível, e sempre com muita alegria. Um líder apaixonado não somente lidera, mas também sabe ser liderado. No dia do seu discipulado, ele aproveita para ir treinando. A distância entre a sua casa e o endereço do discipulador, o pastor Josué, é de aproximadamente 6 quilômetros, o que gasta correndo o tempo de 15 a 20 minutos. Ora na subida, ora na descida, no asfalto, na estrada de chão. Esse homem é realmente um exemplo de líder e liderado para todos nós. Ezequiel Silva, 47 anos, 3 filhos, 10 discípulos, 33 células, um grande galardão, um líder apaixonado.